Oi, eu sou o Matheus e hoje nesse vídeo eu quero mostrar por que No Way Home nunca foi tudo isso que as pessoas falaram. Por exemplo, muita gente quando assistiu esse filme ficou falando aí que esse era o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, o que não é verdade, porque né, Homem-Aranha 2 existe. E justamente no vídeo de hoje que eu vou mostrar que um filme com cenas boas como Homem-Aranha No Way Home não necessariamente significa um bom filme. Vocês lembram a última vez que o Peter tentou ser responsável e agir sozinho e acabou quase matando dezenas de pessoas inocentes? Por justamente tomar mais responsabilidade do que ele aguentava? Eu lembro disso. Isso leva diretamente para aquela cena onde o Tony fala pro Peter que, às vezes, tomar responsabilidades mais para si, mesmo que seja por questões certas, pode na verdade ser um ato bastante egoísta, principalmente isso implica em deixar pessoas inocentes em perigo. Se pessoas inocentes sofrem por causa das suas ações e de suas decisões, não importa mais o quão altruísta você tentou ser, algumas vezes não vale a pena correr certos riscos, pelo menos não sozinho, e foi justamente nesse filme que o Peter aprendeu essa lição. Só que chegamos em Homem-Aranha No Way Home e parece que o Peter tem uma amnésia. Ele escolhe deixar a cidade inteira em risco e colocar criminosos com superpoderes à solta, porque a Tia May disse que sim. Porque essa decisão não faz o menor sentido, pelo simples motivo de que o Peter deveria, no mínimo, lembrar das palavras do Tony e pensar uma ou duas vezes antes de tomar uma decisão tão arriscada como essa. Porque justamente na última vez que ele levou mais responsabilidade do que ele aguentava, acabou não dando muito certo. Ele poderia tranquilamente ter ajudado eles, sem precisar soltá-los e deixar a cidade inteira em risco. Isso fica pior quando você para pra pensar que, apesar de nós como audiência sabemos quem o Dr. Octavius e o Duende Verde eram antes deles se tornarem vilões, e como apesar de tudo, eles ainda no fundo, são boas pessoas. E se você parar pra pensar no contexto do filme, no contexto que os personagens estão, você percebe que nenhum personagem do filme sabe como eles se tornaram vilões, ou quem eles eram antes de se tornarem vilões. A única coisa que o Peter sabe de verdade é que as suas versões alternativas estavam batalhando contra esses vilões, e no final todos eles acabavam eventualmente morrendo. Tanto o Peter quanto a Tia May não tinham a mínima ideia se nem metade daqueles vilões tinham sido alguma vez na vida bons. Então, resumindo aqui, o filme basicamente usa o fato de nós como audiência sabemos a origem desse personagem para mascarar o fato do plot essencial do filme não fazer sentido nenhum. E é claro que agora, nesse momento, já deve ter muita gente indo aí nos comentários argumentar que o fato do Peter ajudar esses vilões sem conhecimento nenhum deles é justamente algo que o Peter Parker faria. E sim, o Peter Parker faria isso, mas tem uma grande diferença entre o roteiro utilizar a característica essencial do caráter do personagem para tornar ele mais complexo e utilizar a característica essencial do personagem para mascarar o fato do roteiro do filme não fazer sentido. E se você começar a pensar um pouco mais sobre a história do filme, você percebe que o plot fica cada vez pior, já que você nota que a principal coisa que o Peter aprendeu lá em Longe de Casa foi justamente não confiar em pessoas que você não conhece. Já que algumas vezes as pessoas que você confia podem na verdade se mostrarem psicopatas manipuladores que só querem te ferrar, e na teoria o Peter deveria ter aprendido isso lá em Longe de Casa, mas na prática parece que ele teve uma amnésia e esqueceu completamente disso nesse filme. E ainda voltando em Longe de Casa, o fato do Peter confiar no Mistério faz muito sentido naquele filme, já que o Mistério passou mais de metade do filme enganando o Peter para ele justamente confiar nele. Além do fato que, em Longe de Casa, o roteiro está ciente da ingenuidade do Peter e utiliza isso para mover a história, mas ainda assim não trata ele como se ele fosse um idiota, mas sim apenas uma pessoa inexperiente que acabou confiando na pessoa errada, como a gente vê nessa cena. E No Way Home quer que a gente acredite que mesmo depois de todo esse pesadelo que o Peter acabou passando pelo Mistério, ele não ficou com nenhum tipo de trauma, ou sei lá, uma desconfiança nas pessoas. E ainda, ele é capaz de 5 dias depois do ocorrido, voltar a confiar cegamente nas pessoas que ele sabe 100% de certeza que são vilões. Porque se as ações dele em Longe de Casa foram bastante ingênuas, então as ações dele em No Way Home, com o contexto de Longe de Casa, faz ele parecer um idiota, porque no final do último filme a gente vê que ele evoluiu e agora ele não é mais uma pessoa ingênua que acredita cegamente em todo mundo. Não, agora ele tem experiência e sabe que confiar cegamente nas pessoas não é sempre bom. Mas No Way Home continua usando essa desculpa do Peter ser jovem para justificar as ações sem nexo que ele toma na história, mesmo que ele seja basicamente o adulto do filme que tem passado pelas mesmas experiências 2 vezes e não aprendido nada nas duas. E agora a gente vai falar da parte mais polêmica dessa review, que é justamente a Tia May, que apesar de ser uma personagem muito boa, nesse filme ela basicamente só serve para ser um novo Tio Ben, só que mal escrito. Já que se você for ver mesmo, nos últimos 2 filmes ela basicamente só tava lá.
porque apesar da sua ligação com o Peter, a Tia May estava muito longe de ser uma personagem com muito desenvolvimento e tempo de tela, já que nesses primeiros 2 filmes ela servia mais para mostrar o vínculo familiar do Peter e a sua vida normal. E tipo, faz sentido o MCU ter trocado os papéis e o arco do Tio Ben por razões bem óbvias, já que a gente viu a morte do Tio Ben várias vezes, mas também é claro que o MCU na verdade nunca tomou essa decisão até a Disney resolver capitalizar no sucesso do Aranhaverso, o que transformou a Tia May de um alívio cômico ocasional para uma personagem que vai gerar o grande clímax emocional do filme. E justamente essa mudança de última hora que fez com que o momento mais emocionante dessa trilogia tivesse que ocorrer com uma personagem que nunca tinha sido desenvolvida para isso. O que faz o grande arco emocional do filme ser muito dependente da frase clássica do Homem-Aranha. E é justamente essa frase que basicamente contradiz toda a história de No Way Home, já que ao contrário dos outros Homem-Aranhas, aqui o Peter escuta a Tia May e ele toma a responsabilidade. É justamente isso que faz com que a Tia May morra. Já que se esse Peter aqui não tivesse sido responsável e não tivesse escutado a Tia May, ela estaria viva. E a grande questão aqui é qual a lição que o Peter deveria aprender, já que ao contrário dos outros filmes, onde o Tio Ben morre provando o seu ponto, aqui a Tia May morre desprovando tudo que ela falou, o que faz com que a grande lição de moral que ela quis passar pro Peter não faça sentido. E tipo, não tem problema nenhum a frase do Tio Ben ser citada de novo, já que na minha opinião, essa frase condensa muito bem o dilema todo do personagem. Só que o real problema é como ela é usada no filme, já que ela não faz sentido nenhum para todo o arco que eles queriam dar aí pra Tia May. Além do fato que No Way Home também ignora completamente todo o arco que o Peter teve nos outros filmes. E prestar atenção, a primeira cena do Peter no MCU desmorona completamente todo esse arco emocional que No Way Home tenta construir, já que uma das primeiras coisas que o Peter fala é a exata lição que a gente tem que acreditar que ele deveria aprender, tipo, uns 7 filmes depois. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Porque, tipo, se No Way Home fosse o primeiro da trilogia, até dava pra entender. Mas ele não é, e esse é o problema, porque pro filme atingir seus objetivos, ele negligencia seus antecessores e as lições que o Peter aprendeu neles. E você acaba tendo um Homem-Aranha que em todos os filmes do MCU começa e recomeça aprendendo as mesmas lições que ele já tinha aprendido desde a sua primeira aparição.